Olá, gente, tudo bem? Vamos aí fazer questões de direito internacional em nossa aula aqui de resolução de questões para o exame de ordem da OAB. Vamos então para essa questão do 28º exame de ordem da OAB. Ela diz o seguinte: existem disputas sobre parcelas de territórios entre países da América Latina. O Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem uma disputa em torno da chamada Ilha Brasileira, na foz do rio Uruguai. Essa informação é importantíssima. Então, há uma disputa sobre uma ilha brasileira na foz do rio Uruguai. Na hipótese de Uruguai vir a reivindicar formalmente esse território, questionando a dívida estabelecida no Tratado Internacional de 1851, assinale a opção que indica o Tribunal Internacional, ao qual ele deveria endereçar o pleito. A letra A diz: o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. A letra B: a Corte Internacional de Justiça. A letra C: o Tribunal Penal Internacional. E a letra D: o Tribunal Internacional do Direito do Mar. Olha, numas questões dessa, que provavelmente você não deve ter estudado nada sobre esses tribunais, né? Se estudou, ótimo, mas normalmente as pessoas não estudam. Então você começa a eliminar pelas questões mais óbvias. Veja, a questão aponta aqui uma lide referente a uma ilha situada no rio, o rio Uruguai. Se a lide é referente a um rio, você já de cara elimina aí a letra D, que fala aí do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Veja, a demanda ela não trata sobre questões do mar. Tudo bem? Então, você já mata aqui essa questão. Esse Tribunal Internacional do Direito do Mar, ele é um tribunal que foi criado pela Convenção da ONU do Direito do Mar, e ele vai tratar aí sobre esses conflitos entre os países sobre questões relativas ao mar territorial, tá? Então, não tem nada a ver quando a gente fala de questões do território continental, tá? É importante a gente destacar que essas demandas sobre o mar territorial, se eventualmente uma questão na sua prova cobrar esse conteúdo, tá? Há um conflito relativo ao mar, o mar territorial, se aquela área está dentro de uma área internacional ou já está dentro do território. Isso vai ser analisado por esse tribunal da ONU, mas também pode ser analisado por outro tribunal, que é a Corte Internacional de Justiça. Então, essas questões relativas ao mar não é de competência exclusiva desse Tribunal Internacional sobre Direito do Mar, tá? A Corte Internacional de Justiça também pode processar e julgar essas questões relativas ao mar, tá? A Corte Internacional de Justiça, que também está aqui na nossa questão, inclusive aí a resposta que a gente marca, né? Ela pode resolver uma lide entre estados, ela pode resolver essa lide entre estados sobre questões do mar, né? Sobre questões do mar, como também sobre qualquer outra lide referente ali a um tratado internacional da ONU, tá? Essa Corte Internacional de Justiça ela é composta por 15 juízes, ela fica lá em Haia, tá, nos Países Baixos, e é o principal órgão jurisdicional da ONU, a Corte Internacional de Justiça. Não confunda com o Tribunal Penal Internacional, que também está aqui na sua questão, que você também mataria logo de cara, porque é absurda. Por quê? O TPI só vai processar e julgar pessoas físicas. Ele não vai processar e julgar estados. O TPI ele foi criado pelo Estatuto de Roma, lá em 1998, mas só entrou em vigor em 1º de julho de 2002. É importantíssimo você saber o ano em que o TPI entrou em vigor.
porque muitas provas cobram sobre isso, tá? Então, o TPI entrou em vigor em 1º de julho de 2002, e o TPI é um tribunal autônomo e independente que vai processar e julgar pessoas que cometeram crime de guerra, crime de genocídio, crime de agressão ou crime contra a humanidade. A lide presente aqui na questão é uma lide entre estados, sobre uma questão de uma ilha que está situada num rio. Então, o TPI não pode processar e julgar uma demanda desse tipo, tá bom? Também temos aí o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Tá? Esse tribunal não tem essa atribuição para resolver essa lide referente aí a essa ilha que está no rio, no Uruguai. Tá? Então, a gente traz aqui algumas informações adicionais, né? Esse Tribunal do Mercosul, ele tem sede lá em Assunção, a gente chama ele de TPR. Ele tem competência para resolver questões relativas aos tratados constituintes do Mercosul e as decisões de órgãos do Mercosul, o que não é o caso daqui da questão. Tá? Então, a questão não fala sobre um tratado do Mercosul ou de uma decisão de um órgão do Mercosul. Tá? Esse tribunal ele foi criado pelo Protocolo de Olivos de 2002 e entrou em vigor em 2004. Tá? Ele tem 5 árbitros com mandato de 2 anos e ele vai ali revisar os laudos arbitrais. Ele vai revisar os laudos arbitrais proferidos pelos árbitros ad hoc. Então, não tem nada a ver com a lide presente nessa questão. Não foi uma questão fácil, tá? Porque provavelmente você nunca nem ouviu falar no Tribunal do Mercosul, tá? Mas ficam aí essas informações, tá bom? Vamos então para a próxima questão. Sim, lembrando que no TPI, no TPI você tem ali esses juízes, que são 18 juízes, com mandato de 9 anos e não poderão ser eleitos. Na Corte Nacional de Justiça são 15 juízes, com mandato de 9 anos também, e poderão ser reeleitos. Então, ó, a Corte Nacional de Justiça pode ser reeleito, no TPI não pode ser reeleito, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Ela diz o seguinte: 28º Exame de Ordem da OAB. Uma das funções da cooperação jurídica internacional diz respeito à obtenção de provas em outra jurisdição, nos termos das disposições dos tratados em vigor e das normas processuais brasileiras. Para instruir processo a ser iniciado ou já em curso no Brasil ou no exterior, não é admitida, olha, preste atenção ao comando da questão, tá? Veja como que a questão está perguntando. Ele quer saber, ó, qual é a modalidade que não é admitida para se fazer a colheita de provas, tá? O que não é permitido dentro dessa cooperação jurídica internacional, o que não é permitido se fazer para você coletar provas, tá? Aí ele vem aí na letra A, carta rogatória ativa. E aí, gente, cabe carta rogatória ativa? A letra B, carta rogatória passiva. A letra C, representantes diplomáticos ou agentes consulares. A letra D, pela via do auxílio direto. E aí, gente, vocês sabem qual é a resposta? Arrisca alguma coisa aí? Vamos encontrar a resposta lá nos artigos 28 e seguintes do novo Código de Processo Civil, tá? E aí, ó, a resposta é a letra C, tá? Não é possível se fazer essa colheita de provas via representante diplomático ou agente consular. Vamos fazer aqui um comentário breve sobre as outras figuras trazidas pela questão. Carta rogatória ativa. O que é isso? Olha, a carta rogatória ativa, ela é utilizada
para que a autoridade brasileira solicite que uma prova seja colhida fora do Brasil, ou então por meio de uma oitiva de uma testemunha, por meio de um documento que se encontra lá. Permite também, pela carta rogatória ativa, você fazer uma intimação, você fazer uma citação, ok? Então, é a autoridade judiciária brasileira solicitando que a autoridade judiciária de outro país realize um ato importante para um processo judicial, beleza? Veja, observe que na carta rogatória ativa não vai precisar passar pela homologação do STJ. Cuidado com essa informação. Então, o STJ não precisa fazer uma homologação da sentença do Poder Judiciário brasileiro para que ela seja cumprida lá fora do Brasil, tá? Por quê? Porque a autoridade judiciária brasileira, ela já está julgando com base aí em nosso ordenamento jurídico, ela já tem ali esse poder instituído, tá? Agora, na carta rogatória passiva, que é quando uma autoridade judiciária estrangeira solicita que um ato seja executado aqui no Brasil, nessa situação, vai se precisar passar pela homologação do STJ. O STJ, de acordo com o artigo 105 da nossa Constituição Federal, vai precisar analisar essa compatibilidade com o nosso ordenamento jurídico. A gente chama essa análise formal como juízo de delibação. Anote isso aí, juízo de delibação. Então, o STJ faz esse juízo de delibação, que é uma análise formal dos requisitos para ver se aquele pedido está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tá? Então, se estiver de acordo, ele vai encaminhar para que um juiz federal de primeira instância ele execute aquele pedido, tá? Então, essa é a carta rogatória passiva, é quando vem de fora para o Brasil. Esse auxílio direto é um instituto jurídico novo, que é uma forma de cooperação entre os países para que se consiga fazer colheita de provas, ouvir testemunhas, entrega de documentos, isso de uma forma mais célere, por meio dessas autoridades competentes de cada país, tudo bem? Então, essa letra C, a letra que a gente marca, porque não se pode fazer colheita de provas por meio de representantes diplomáticos ou agentes consulares, ok? Então, estão aí os comentários que a gente trouxe aqui. Somente pode-se fazer aí essa execução dessa decisão estrangeira aqui no Brasil, depois da homologação e depois do que a gente chama do exequatur, que é o que a gente chama que é um cumpra-se, um executa-se, trazido pelo STJ. Então, o STJ, ele vai fazer esse juízo de delibação, vendo que está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, ele vai fazer esse exequatur, ou seja, o cumpra-se. Quem vai cumprir exatamente aquela análise, aquele pedido, aquela colheita de prova, vai ser um juiz federal de primeira instância, tá bom? Muito bem. Então, vamos aí para a próxima questão. 27º Exame de Ordem da OAB. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969, por meio do Decreto 7030. A Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais, tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Ele diz aí a letra A. Para os fins da Convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre estados e ou organizações internacionais. Como essa questão com itens mais extensos, vamos analisar um a um para você não esquecer quando a gente chegar lá na última, tá? Olha, aqui, tá correto isso? Tratado
é qualquer acordo internacional celebrado por escrito entre estados e ou organizações internacionais? A resposta está falsa. De acordo com o artigo 1º da Convenção, tratado é esse acordo celebrado entre estados por escrito, não é entre estados e ou organizações internacionais. É importante destacar que esse tratado é um nome genérico. Esse nome, esse documento internacional, ele pode receber outros nomes a depender da sua formatação. Então, se vários países, vários estados, eles celebram esse documento, esse tratado, ele ganha o nome de convenção. Quando a gente está diante de um documento adicional dessa convenção, sobre um tema normalmente super polêmico, sobre um tema que é acessório de um documento principal, a gente vai chamar isso de protocolo facultativo, esse documento internacional. Protocolo ou protocolo facultativo, tá? Se você está diante de um acordo com a Santa Sé, então a gente tem o nome de concordata, tá? Então esse acordo internacional celebrado com a Santa Sé, a gente chama aí de concordata. Não confunda na prova, porque concordata, Santa Sé é diferente de Vaticano. Vaticano é o território onde a pessoa jurídica Santa Sé atua. Então, a pessoa jurídica é a Santa Sé. O território em que ela atua é o Vaticano. Tudo bem? Então, letra A está falso, tá? Então, tratado é esse documento celebrado por escrito entre estados. Beleza. Letra B. Os estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado. E aí, gente, certo ou errado? Olha, isso é falso com base no artigo 19 da Convenção. Há situações em que o documento internacional, o tratado, a convenção, ele não vai permitir reservas, se essa reserva for proibida, ou então se essa reserva for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Então, há situações que não cabe reserva. Exemplo disso, Alexandre, o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, que criou o TPI, ele expressamente, em um dos seus dispositivos, diz que não cabe reserva ao Estatuto de Roma. O que é que significa isso na prática, Alexandre? Que ou o país se compromete integralmente com as obrigações ali assumidas, presentes nos artigos do Estatuto de Roma, ou ele não assina. Tá? Então, não cabe reserva. Alexandre, então, o que é reserva? Reserva é você dizer que um determinado dispositivo, uma determinada norma desse documento internacional, desse tratado, ele não vai ser aplicável ao seu país. Ou então você vai dar uma interpretação diferente daquela disposta no tratado. Então, reserva é esse ato feito pelo Estado, dizendo que esse artigo eu não vou me comprometer com ele. Alexandre, Brasil fez reserva a algum tratado? A gente fez, há vários. Vou dar um exemplo. Na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil fez uma reserva em relação à visita in loco da Comissão Interamericana. Então, ele disse, eu não quero que esse artigo que diz que a visita in loco vai ser sem prévia comunicação, eu não quero que esse artigo ele tenha efeito para o Brasil. Então, ele fez uma reserva. Tudo bem? Tá. Então, letra B, falso. Não é independentemente do que dispõe o tratado. Letra C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. E aí, gente? Corretíssimo. Isso é o que dispõe o artigo 46.1 da Convenção, aplicando-se, então, o princípio do pacta sunt servanda. Veja, esse artigo 46, ele vai trazer aí uma exceção quando a gente está diante de uma norma que viole questões de direitos fundamentais do Estado. Isso de forma fundamentada, tá? Então, se essa norma ela viola questões fundamentais do Estado, então o próprio artigo 46
vai trazer a exceção, mas a regra é o que está disposto na letra C. O país, ele não pode se submeter a um tratado, assumir obrigações em relação àquele documento internacional e depois chegar e dizer, olha, mas o meu direito interno diz de forma diferente, então eu não vou cumprir com as obrigações. Pode isso? Não, porque é um princípio no direito internacional que é o princípio do pacta sunt servanda. Os pactos devem ser respeitados, devem ser cumpridos. Você deve implementar o que você se comprometeu. Tudo bem? Então, letra C é a letra que a gente marca. Letra D. Os tratados que conflitem com uma norma imperativa do direito internacional geral têm sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral de mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Olha, com base no artigo 53 e 64, essa questão está falsa. Você não deve ter entendido nada dessa questão, né? Mas deixa eu traduzir ela para tu. Ó, ela está falando aí da norma ius cogens, ou jus cogens, que são essas normas imperativas, impositivas do direito internacional público. Você deve estar perguntando, Alexandre, que danada de norma impositiva, imperativa é essa? Olha, as normas que são tão importantes que todos os estados do planeta Terra devem se comprometer, devem respeitar, mesmo que esse país não tenha se submetido, ratificado a sua submissão a essa norma. Você deve estar pensando, danou-se, Alexandre, o país não se comprometeu com aquela norma e ainda assim ele é obrigado a respeitá-la? Essa é a norma ius cogens. Me dê um exemplo disso, Alexandre? Vamos lá. A proibição à escravização. A proibição de fazer tráfico de pessoas. A proibição em relação à tortura. São normas ius cogens. Então, nenhum país pode celebrar tratado com outro país com a finalidade de vender pessoas, fazer tráfico de seres humanos, de pactuar uma escravização. Esse documento internacional, se ele ocorrer, ele será nulo. Ele não terá qualquer validade. E ele vai ser extinto. Por quê? Porque ele viola uma norma imperativa e norma impositiva do direito internacional público, que é considerada aí essas normas dos códigos uma norma do direito costumeiro internacional, tá? Então, aí você deve estar pensando, Alexandre, então uma norma ius cogens jamais pode ser revogada, ela jamais pode ser derrogada? Pode, por outra norma de mesma hierarquia, ou seja, por outra norma ius cogens. Então, uma norma impositiva, uma norma imperativa, uma norma ius cogens, todos esses três nomes podem aparecer na sua prova, só pode ser revogado por outra norma ius cogens. É o que dispõe aí a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Então, essa letra D está falsa, porque ela está dizendo que essa norma imperativa, essa norma ius cogens, ela, se um tratado conflitar com essa norma ius cogens, esse tratado terá sua execução suspensa. Falso. Esse tratado ele será nulo e ele vai ser extinto, tá? Porque a convenção expressamente diz isso, tá bom? Até que outra norma ulterior do direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitantes. Então, falso aí. Ok? Beleza? Então, cuidado aí com essa norma ius cogens, porque ela é de derrogação proibida, tá? Ela não pode ser derrogada modificada, extinta por um tratado internacional. Beleza? Maravilha. Vamos aí para a próxima questão. 27º exame de ordem da OAB. Ela diz assim, ó, a Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017, dispõe sobre os direitos do estrangeiro em território nacional,
de uma forma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior, revogada, que era o Estatuto Estrangeiro, né? A normativa em vigor dispõe que o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da sua condição migratória. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado. Aí vem letra A. Somente aos estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente. Letra B. A todos os migrantes, exceto os refugiados, que são regidos por legislação especial. Letra C. Apenas aos estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade aos brasileiros. Letra D. A todos os migrantes, inclusive os apátridas e os refugiados. E aí, gente, qual é a letra que a gente marca? Encontraremos a resposta no artigo 4º da Lei 13.445 de 2017. A letra correta é a letra D de dado, tá? Ela vai se aplicar a todos os migrantes, tá? Porque o artigo 4º assegura a esses indivíduos os direitos e as liberdades civis, como também os direitos sociais, econômicos, culturais, tá? Então, cuidado, porque ao estrangeiro não é garantido os direitos políticos. O estrangeiro não vai ter direito de votar e de ser votado. O estrangeiro, ele vai ter direito civil, ou seja, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, tá? O direito ao respeito à sua nacionalidade, tudo bem? Mas vai ter também o direito social, como o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, tá? O direito à cultura, esporte e ao lazer, mas não terá direito político, tudo bem? Então, letra D é a letra que a gente marca. Essa lei de imigração ela foi mais ampla, abrangendo esse direito tanto para os migrantes, ou seja, tanto aos visitantes estrangeiros, aos emigrantes, né, os que vêm para cá. Não confundam emigrante com visitante e com imigrante, tá? Então, cuidado aí para não confundir. Emigrante é o estrangeiro que vem para o Brasil com a finalidade de aqui ficar de forma definitiva ou de forma temporária, tá? O visitante é esse estrangeiro que vem para o Brasil com a finalidade de passar aqui rapidamente, de forma só para fazer uma visita de férias, a trabalho. Então, ele não tem aí uma ideia de permanência, tá? Já o imigrante com I, é o brasileiro que vai para o estrangeiro, tá? Ele é o brasileiro que vai para o estrangeiro com a finalidade definitiva ou temporária, tá? Então, tá aí a resposta com base no artigo 4º, tá? Inciso 10º, que garante aí o direito à educação pública assegurado a todos, vedando aí a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória, tá? Alexandre, quem é o apátrida? O apátrida é a pessoa que perdeu a sua pátria. Essa situação de apatria é uma grave violação aos direitos humanos, condenado tanto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU, quanto também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, também da ONU, ok? Vamos, então, para a próxima questão. 26º Exame de Ordem da OAB. Maria Olímpia é demitida. Questão de direito internacional privado, tá? É demitida pela embaixada de um país estrangeiro, em Brasília, por ter se recusado a usar o véu como parte do seu uniforme de serviço. Obteve ganho de causa da reclamação trabalhista que moveu, mas como o Estado não cumpriu espontaneamente a sentença, foi solicitada a penhora de bens da embaixada. Nesse caso, a penhora de bens do Estado estrangeiro, aí, ó, vamos ver aí, ó, letra A, somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento
da sua representação diplomática. Olha, perfeito, já é a letra que a gente marca, tá? É a letra que a gente marca conforme entendimento tanto do TST quanto do STF. Tá? Então, essa imunidade dos Estados estrangeiros, prevista lá no artigo 22 da Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, essa convenção que é de 1961, ela tem restrições, tá? Então, veja que a regra é que os bens da embaixada são impenhoráveis, tá? Agora, só são impenhoráveis os bens da embaixada que têm ligação direto ao objeto que essa embaixada está a cumprir, tá? Então, o carro ali do embaixador não pode ser penhorado, a casa da embaixada, a casa do embaixador ou dos membros ali do corpo diplomático, um, um computador, né? Tudo que seja seja bem utilizado para o cumprimento da finalidade da embaixada, tudo isso, todos os bens não podem, com essa finalidade, não podem ser executados. Agora, uma obra de arte, né? Uma joia, isso pode ser objeto de execução. Esse é o que é o entendimento do STF e do TST, tá? Só é coberto pela imunidade esses bens que têm ligação direta com a execução da finalidade dessa legação, que a gente chama, né? A embaixada é essa legação, tá? Então, letra A é a letra que a gente marca. Vamos ver a letra B? Não poderá ser autorizada, face à imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro. Tá? Então, essa imunidade não vai ser aí absoluta, falso. Letra C. Dependerá de um pedido de auxílio direto via autoridade central nos termos do tratado em vigor. Olha, esse auxílio direto é instrumento de cooperação não jurisdicional. Tá? Então, a gente está diante aqui de uma lide trabalhista. Então, falso. Letra D. Poderá ser deferida, porque sendo os contratos de trabalho atos de gestão, os bens que são objeto da penhora autorizam de imediato a execução. Olha, embora o contrato de trabalho seja, como regra ali, um ato de gestão do Estado estrangeiro, é importante a gente destacar que a execução somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados a esse funcionamento dessa representação diplomática, tá? Então, esses bens ligados ao funcionamento da embaixada, dessa representação diplomática, é impenhorável, tá? Então, se a gente estiver falando do carro, do computador, do imóvel, é impenhorável. Agora, a gente estiver falando de dinheiro, joias, quadro, obra de arte, isso tudo é penhorável, beleza? Então, fique aí com a letra A, é a resposta, e aí as fundamentações dessa questão.